Hoje eu acordei com o corpo meio ruim, sabe? Sabe aquele dia que seu corpo tá pesado? As costas dói, as pernas tá pesada. Hoje eu acordei meio assim, ficou assim, arrastado por um tempo. E aí agora eu decidi, falar, vou tomar um banhozinho quente, ver como é que fica, colocar uma roupa confortável, ver o que eu faço. Em relação a isso, ou o que eu faço, né? O que dá pra fazer. E aí quando eu tava tomando banho, acabei de tomar banho, acabou, tá? Olha, tô até de roupa. Quando eu tava tomando banho, eu lembrei de uma consulente que eu atendi há um tempo atrás. Inclusive, ela era taróloga também. E aí, ela tinha... Como é que chama aquela doença? Fibromialgia, né? Que é uma doença crônica lá, acho que é autoimune, não sei o quê. E eu fiquei pensando, caraca, que a gente que não tem doença crônica, a gente sente alguma coisa ruim pontualmente, né? E quem tem doença crônica geralmente sente isso sempre, sofre com isso sempre. E aí, tá, a gente era próxima porque a gente tava num grupo ali de cartomantes, de tarólogos e tal, a gente acabou pegando amizade. E aí eu ofereci meu serviço pra ela, falei, ó, você reclama aí do seu problema, vamos fazer uma consulta comigo, que é consulta que chama leitura terapêutica. Vamos fazer uma consulta comigo pra gente ver qual que é a origem desse problema, porque pra mim o corpo ele conta a história, né? O corpo ele somatiza coisas que devem ser olhadas, né? Então eu acredito que todo problema tem aí uma origem emocional, psicológica, alguma coisa assim nesse sentido. Eu falei, vamos fazer essa leitura aí comigo, a gente vê, talvez eu possa te ajudar. E aí a gente fez uma leitura, né, que foi ali, durou mais ou menos 1h30. E a gente conversou, trocou ideia, a gente conversou, né, eu abri as cartas, vi como que foi mais ou menos a infância dela, ela foi contando pra mim, eu fui vendo qual que eram as questões, ela foi contando sobre os relacionamentos que passou, aí eu fui abrindo, entendendo como é que tava ali a energia dela, tal, tudo. E aí, por fim, né, eu fui vendo que, no caso dela, a fibromialgia era um resultado de muita repressão das emoções, repressão dos sentimentos, das próprias vontades, dos próprios prazeres, né? E muita culpa de coisa que ela não tinha que se culpar, você entende? De relações que ela não tinha que se culpar, de pessoas que não queriam estar com ela, mas ela não tinha o que fazer quanto a isso, ela se culpava, né? Essa questão de maus tratos de si. E aí eu fui vendo, fui entendendo, conversando com ela, tal, tudo, e abrindo as cartas. Conversava com ela, abria as cartas, ela falava, ela mandava áudios. Ou ela escrevia textos muito grandes, porque eram coisas muito profundas, né? Ou áudios mais longos, por isso que durou isso daí. Essa leitura costuma durar aí de 1h30 até 2 horas. Porque realmente é muito profundo. E aí, pra você ver que as cartas não são moralistas, uma das coisas que as cartas indicou pra ela fazer foi comprar um vibrador. Fazer a sobremesa dela favorita, que ela gostava, porque ela morava com o filho. Que ela gostava, a sobremesa favorita que ela gostava, porque ela tava de dieta. E ela não tava comendo nenhum tipo de doce. Ela era taurina, gente. Ela era taurina e não tava aproveitando as coisas boas da vida. E por isso que ela tava muito doente. Lembrando que eu não sou profissional da saúde. E ela fazia acompanhamento médico. Ela tomava remédio. Ela fazia terapia com um profissional da saúde mental. Ela tomava os remédios. Ela fazia tudo, entendeu? Eu nunca vou indicar a leitura ao invés de tratamento com um profissional de saúde mesmo. Mas é um complemento. E ali, eu falei pra ela falou que ela gostava de fazer teatro, ela parou de fazer. E aí foi só acumulando coisas que ela foi deixando de fazer por ela e foi somatizando no corpo. O corpo queria viver, queria experimentar, queria experienciar, queria ter vontade, queria existir, a alma dela queria existir e ela não tava deixando, então o corpo tava sofrendo. Ela não dormia direito. E aí, outra coisa que falou pra ela, as cartas, né? Parar de assistir noticiário, ou pelo menos dar uma maneirada, ou pelo menos antes de dormir. Porque aí ela reclamava de que não conseguia dormir, mas antes de dormir ela começava a assistir um monte de coisa de tragédia. Sabe o que as cartas indicou pra ela assistir antes de dormir? Vídeo de filhotinho de cachorro, de gato, pra ela ir acalmando e dormindo. Porque ela assistia coisa ruim. Ela assistia coisa, meme da doença dela e ficava só nisso, assim, sabe?
rodeando isso e não via outras coisas boas na vida. Entende? Às vezes, gente, algumas pequenas mudanças, algumas pequenas autopermissões, assim, já ajuda pra uma coisa que parece que nunca vai ter saída. Depois ela me agradeceu, ela até fez um depoimento, só que como eu limpei o celular, não tem mais o depoimento dela. E ela tá melhor, entende? E é nesses casos que eu falo que a cartomancia ajuda, as cartas não vão passar a mão na sua cabeça se você tiver errado, mas se tiver uma saída, as cartas sempre vão mostrar qual que é o caminho que você pode seguir melhor pra você. E assim, é isso. Eu percebi 2 padrões nesses 7 anos que eu tiro cartas, né? Que eu trabalho com cartomancia, que é o primeiro padrão: o homem só procura quando acaba, ou quando a mulher cansa, ou quando é bloqueado, ou quando ela vai embora de casa. Geralmente o homem hétero só procura nesses casos, que eu acho que é o desespero, assim, que eles nem se importam assim com o valor. Já a mulher, ela procura sempre, na maioria das vezes, pra consertar. O que ela pode fazer pra consertar? E às vezes até meio que tipo assim, você fala, filha, o negócio é terminar mesmo. Mas geralmente as mulheres procuram pra consertar, pra saber o que pode fazer de melhor, o que pode fazer pra melhorar o relacionamento. Às vezes tem jeito. E eu já passei, tipo assim, em leituras de tipo meia hora, 1 hora, eu já passei protocolos ali de 25 dias, 30 dias, de um passo a passo personalizado de como que ela pode agir ali, qual que é as coisas que ela pode fazer, qual que é a forma de se impor, a forma de falar, a forma de agir consigo, né? Às vezes sai banhos de erva, às vezes sai orações, sai salmos, sai, para quem trabalha com magia, já sai algum tipo de magia, tem um protocolo ali de passo a passo, para que seja um relacionamento harmônico. E o primordial, principalmente que a mulher que procura sobre isso, é cuide de você e da sua autoestima, do seu jeito de se expressar, né? Não deixe isso apagar. Isso é o que tem em comum em todos os atendimentos. Mas a questão do passo a passo é diferente para cada uma, né? Porque cada uma se expressa de uma forma, cada um entende o amor de uma forma, cada um tem um relacionamento de uma forma. Então, eu acho interessante isso de lidar com pessoas sobre essa diversidade de coisas. E como o baralho não é as cartas, qualquer uma, não é moralista, então, às vezes sai cada curiosidade, cada tipo de sexualidade, pode sair em relação a bloqueios também, tem gente que tem bloqueio com isso, talvez por isso que o relacionamento acaba dando uma esfriada e tudo mais, então ali dá pra ver com clareza as coisas que dá pra fazer ali pro bom funcionamento do relacionamento, né? E é muito interessante, gente. Cartomancia é uma coisa incrível que eu sou, assim, completamente apaixonada. Não à toa que já tô nisso há 7 anos e não pretendo sair. Eu tava fazendo uma tiragem pessoal pra mim, né? Pessoal pra mim. E saiu a carta do cachorro. Se você não sabe, eu sou cartomante, mas provavelmente você sabe porque você já viu alguma tiragem minha por aqui. E, enfim. E saiu a carta do cachorro. E aí eu lembrei, não tem a ver com a pergunta, mas eu lembrei de um momento na minha vida que eu questionava muito a espiritualidade e as cartas, pedindo resposta do por que tinha tanta gente filha da puta entrando na minha vida, por que só aparecia relacionamento que não prestava, ou só amizade que era falsa, que era desleal, que falava de mim pelas costas, sabe assim? Por que eu encontrava, só topava com pessoa que não prestava, né? E aí, aos poucos, as cartas foram me dizendo, com a ajuda da espiritualidade, abrindo o meu entendimento, que eu precisava de fazer certos cortes, eu precisava de fazer certas mudanças na minha própria mentalidade, enfim, coisas que eu fui aprendendo com a ajuda das cartas e ao longo do caminho a me defender, a me proteger e a perceber o meu valor, sabe? E aí aqui fica o meu convite, se você também passa por essa questão, se você também tem esse problema
E gostaria de saber, né? Gostaria de perguntar aí pras cartas. É só você me chamar aqui na DM, a gente agenda uma consulta, eu te atendo, a gente vê qual que é a questão que tem por trás disso, porque sempre tem uma questão por trás disso, sempre tem, às vezes, algum trauma, às vezes alguma polêmica. A gente nunca sabe, mas com a ajuda das cartas a gente consegue ver tudo, fica tudo muito claro. Cá estou eu novamente, após o banho, para conversar com vocês. E hoje teve banho de ervas. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje, meu amor, a cartomancia vai ser dito novamente. Por quê, gente? É impressionante que quando a gente se conhece, a gente sabe o que faz mal e o que faz bem. E aí, hoje eu fui fazer um banho pra procrastinação. E aí eu vi na internet uma erva específica para isso. Só que eu sei que se eu usasse só aquela erva específica, não ia me ajudar, ia me deixar ansiosa. Aí eu falei, vou por tal flor. Só que eu sei que se fosse só tal flor, também não ia resolver para outro tipo de procrastinação, que é a procrastinação de coisas do dia a dia, essa coisa de fazer serviço de casa. E aí eu perguntei pro baralho. Claro que eu uso as cartas para tudo. E aí eu falei, cara, o que eu posso usar pra ajudar nessa questão de movimento mais prático, né? Nessa coisa mais do dia a dia. E aí o baralho me falou gentilmente em umas 10 cartas o que eu tinha que resolver. Ele mandou umas 8 lâminas assim, que eu tirei com o baralho cigano. E no final, a carta da chave, que é tipo assim, você tem que resolver esses problemas aqui para você sair dessa procrastinação. Então, não vai adiantar você pegar uma erva, você vai ter que ver quais ervas se encaixam em tal coisa para você resolver isso. Então, eu tive que fazer, como sempre, um banho personalizado na minha energia. Por quê? Porque se eu uso só uma coisa, vai me fazer mal. Se eu uso outra coisa sem ser do jeito certo, não vai dar o resultado certo. E é onde eu falo sobre. Primeiro, consulte as cartas para fazer esse tipo de coisa, que não é brincadeira. Quando eu usava elementos de ar, tipo hortelã, alecrim, boldo, da maneira errada, eu passava mal, eu tinha dor de cabeça, eu tinha confusão mental, porque eu tava usando do jeito errado, sem a maturidade que eu precisava, ou da forma que era, tipo assim, junto com tal coisa, entendeu? Então, sempre que for fazer alguma coisa, ou você se estude as ervas, se observe, ou você contrate alguém para ver isso para você. Banho energético, gente, banho de limpeza, seja qualquer tipo de banho, é uma coisa muito séria. E não é qualquer coisa que você pode usar. Não é todo mundo que se dá bem com tudo quanto é erva, gente. E eu não tô nem falando de questão de. Ah, é porque é feito no santo, e santo não gosta, que zila com não sei o quê. Ah, não. Porque eu também não sou raspada, então não tem nada a ver com isso. É questão de você tem uma energia própria, você tem um jeito de funcionar próprio. E tais coisas, se usado da maneira errada, vai dar ruim, entendeu? E o meu amor, a cartomancia, vai aí, de novo, um beijo a quem inventou, principalmente o Lenormand, por me ajudar com essas coisas nesses mínimos detalhes.